Bom, meus jovens, vamos aqui, né? Mais uma semana a gente falando sobre interpolação, né? A gente já viu a interpolação via sistemas lineares, já viu a forma de Lagrange, como é que faz, né? Com aqueles coeficientes. E agora a gente tem mais uma que é a forma de Newton, né? E a forma de Newton precisa desse troço aqui, que são as diferenças divididas para construir o polinômio na forma de Newton. Tranquilidade? Então, basicamente, a gente vai conversar sobre essa forma e as diferenças divididas. E depois a gente vai falar sobre o erro, né? Detalhe que eu não vou demonstrar todos os teoremas. Aqui a ideia é mais a gente conhecer como que faz para estimar esse erro com estas aproximações polinomiais, certo? E aí o que acontece, né? Essas estimativas ficam boas quando a gente está falando da interpolação, da extrapolação, aí é outra bagunça. Tranquilo? Então vamos lá. Dois livros que eu usei aí para basear estes slides, né? Tranquilidade. Então olha só, na forma de Newton, né? Opa! Qual é a bagunça? A ideia é construir o polinômio dessa forma aqui, ó. Então vai ser o A0 mais A1 que multiplica x menos x0, mais A2 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1, mais, né, se tivesse o A3 que multiplica x menos x0, x menos x1, x menos x2, não tem um x3 e por aí vai, certo? Esta construção aqui, né, essa versão do polinômio, dá para construir através das diferenças dos polinômios de Lagrange, olhando a interpolação entre cada um, mas enfim, a ideia é que a forma é essa daqui, certo? E aí o que acontece? Se a gente for calcular esse polinômio, né, no x0, no x1 e tal, o que aconteceria? Se a gente fosse botar assim, ó, peraí, calma, Pn de x0, o que ia sobrar aqui, né? Aqui, ó, aqui tem x menos x0, todo mundo daqui, do primeiro para frente, tem x menos x0, então o polinômio no valor do x0 vai dar só o A0. Se a gente botar o x1, ó, esse daqui fica, e aí todo mundo para frente tem esse termo x menos x1 aí, né? Aí, ó, ia ficar A0 mais A1 x1 menos x0. Certo? Tranquilidade? E qual é a coisa, né? Se a gente tem, né? Vou botar aqui. Se temos o conjunto de dados lá, né? X, Y, Y, I, todos tabelados, bonitinhos, né? E de 0 até N, você tem N mais 1 pontos. Vou até botar de outra cor aqui, ó, para ficar assim, ó, visualmente maravilhoso. O que acontece quando a gente calcula este polinômio aqui, né? Isso aqui tem que ser igual a y0, porque se for um polinômio interpolador, ele tem que passar nos pontos, né? E aí sucessivamente, tudo bonitinho. Que eu botei aqui nesse próximo, olha aí que maravilha. Então, ó, se a gente vai calcular aquele polinômio lá, ele fica, né, dessas fórmulas aqui. E aí o que acontece? Com isso a gente consegue determinar, né, quem vai ser o A0, quem vai ser o A1, quem vai ser o A2 e por aí vai, isolando, né, estes termos em cada uma dessas equações. Né, aqui eu vou resolver o sistema devagarinho, certo? Para ficar de boa. Então olha só, o A0 é o Y0. Agora o A1, quando você olhar para essa equação aqui, ó, eu passo o A0 subtraindo e passo isso aqui dividindo, né? Aí ficou isso aqui, ó. Olha que bonitinho. Então o A1 vai ser, ó, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, né? Lembra alguma coisa assim né, derivada, né? Vou anotar aqui, ó. Lembra algo como uma derivada, né? Que a variação no y é tipo um troço assim, né? Delta y sobre delta x. Mais ou menos, né? Lembra umas bagunças assim, certo? E aí o que vai ser o A2? O A2 a gente vai isolar ele aqui nessa equação, ó, passa isso aqui tudo para lá, menos
Olha aí, ó, já tá escrito tudo aqui, né, rapaz? Aqui é velocidade mesmo. No A2, ó, você isola todo mundo lá e passa dividindo aquela bagunça que tava. Aí eu botei as fórmulas aqui, tudo, né, cara? A traquinagem toda que você tem que fazer para resolver esse troço. E botar ele dessa forma aqui, ó. Né? Então, ó, aqui eu botei em evidência esse termo aqui. O x2 menos o x0. E botei o A0 que era o Y0, botei para cá e substituí o A1 que era esse troço aqui. E aí, ó, fui isolando aqui, tá bonitinho, ficou, né? Esta variação aqui, sobre esta variação aqui, dividido por x2 menos x0. Olha aí que mágico, né? Não acredita? Tudo bem, olha aqui de novo, com calma, com parcimônia, né? Olha aqui, ó, essa traquinagem aqui, aqui que é a traquinagem, ó. Não tem esse termo aqui, ó, opa, né? Tem que fazer ele aparecer aqui, ó, para fazer a bagunça certa, certo? Então, o que que isso tá fazendo, né? Ele tá fazendo mais ou menos assim, ó. Tá fazendo assim, vamos falar assim, ó. É uma variação aqui. Esse aqui era o A1, não era? Vamos botar assim, um delta y2 sobre um delta x2 menos um delta y1 sobre um delta x1 dividido sobre o delta x. Meu Deus do céu, aqui eu já usei x2, né, cara? Meu Deus do céu, eu não sei mais. Delta x, bota aí, que a variação do x é mais ou menos, né? A gente poderia falar assim que é uma coisa assim. Porque vai ficando de uma forma recursiva, né? Que bonitinho. Né? A gente pode fazer isso de uma forma recursiva. Aí a gente mostra indução matemática, com indução matemática que estes coeficientes vão obedecer uma certa regra, que é a regra das diferenças divididas, certo? Que estão aqui, ó. Então suponha que você tem lá n mais 1 pontos, né? Os números f, aí entre colchetes aqui, ó, vão ser definidos assim. Quando você tem só um ponto, o f desse troço vai ser só o y que está associado, certo? Esse daqui a gente diz que é a ordem 0, certo? Os negócios de ordem 1, o que vai ser? Vai ser a diferença, né, com 2 pontos. E aí, ó, presta atenção aqui na ordem, né, ó. É porque os livros usam assim, não sei por que não, mas tá. Aqui é a ordem crescente, vai aumentando, certo? Então aqui é ordenado de forma crescente, né, no conjunto de dados. E aqui você vai botar ao contrário, né, a ponta menos o inicial sobre a ponta menos o inicial também. Então essa diferença dividida aqui é a diferença de ordem 1, que usa 2 pontos. Olha que maravilha. E aí a diferença de ordem 2, você vai usar 3 pontos, né? Todos em ordem crescente aqui, ó. Aí você vai fazer. O que vai ser essa diferença dividida, né? Vai ser essa aqui menos essa aqui sobre a distância, né, dos 2 pontinhos. Então, ó, é essa aqui menos essa aqui, né? Essa aqui menos essa aqui sobre a distância entre os 2 pontos que está ali. E por aí vai, até chegar na de ordem, né? Aqui eu botei uma de ordem 3, né? Então, ó, cada f aqui é chamada de diferença dividida de ordem k, porque aqui a gente tem, né, k mais 1 pontos, certo? A ordem é sempre uma anterior, tá bom? Então, ó, se você botar aqui 4 pontos, você vai ter uma diferença dividida de ordem 3. Ó. Olha, presta atenção. Ó. Quando tem 4 pontos, ó, é esses daqui menos esses daqui sobre as pontinhas aqui, né? Ó, esse aqui, esses dois aqui, né? Ó, que bonitinho, né? Tranquilidade? E aí o que aconteceu, né, com o polinômio de Newton? Com o polinômio de Newton, a gente consegue, na forma de Newton, a gente consegue dizer que todos aqueles coeficientes vão ser expressos através de diferenças divididas, certo? A partir do x0, né, que a gente começa a fazer a conta. Tranquilidade?
Então tá, né? Como é que a gente vai determinar, né, este polinômio, né, usando essa noção de diferenças divididas? A gente monta uma tabela, certo? E aí eu chamei aqui, né, de coluna 0 tem que ter os pontos. E aí a coluna 1 é a diferença de ordem 0. A coluna 2 seria a diferença de ordem 1. A coluna 3 a diferença de ordem 2 e por aí vai. Mais ou menos uma bagunça assim, ó. Então aqui você tem, né, aqui eu chamei de coluna 0. Aí na primeira coluna você tem a primeira diferença dividida, que é a de ordem 0, né, que é só os pontinhos que estão associados, ó. Aí a segunda vai começar a fazer essas diferenças, né? Então vai ser, ó, esse menos esse sobre esse menos esse, né? Lembra aqui, ó, vou anotar aqui, ó, em algum lugar aqui assim, ó. Ah, meu Deus do céu. O braço vai para outro lugar, né? Esse aqui, ó, é de baixo para cima, certo? Ó, subindo assim, né, cara? Eita, que maravilha. Então é sempre, ó, é esse menos, é de baixo para cima, tá? Pra gente não trocar a ordem lá. Aqui pode ser que inverta, né, e tal, mas acho que mesmo invertido permanece com sinal ainda. Então aqui dentro não faz diferença, aqui faz, certo? Tá de baixo para cima. Então aqui, ó, primeiro aqui, ó, fica esse menos esse sobre esse menos esse. Tranquilidade. Aí, ó, essa aqui, como a gente tem 3 pontos, né? Essa aqui que é a segunda diferença dividida de ordem 0, vamos dizer isso, vai ser esse cara menos esse cara sobre esse cara menos esse cara. Tranquilidade? Aí agora a de ordem 2, de ordem 2, gente? De ordem 2, que tem 3 pontos, né? Presta atenção, eu vou até botar colorido aqui, ó. Aí, ó, essa daqui vai ser o quê? Né? Essa aqui sobre essa aqui, né? Olha lá que bonitinho, né? Não, vou até botar aqui diferente, ó. Vou fazer assim e vou fazer assim, ó. Então é essa, né, sobre essa. E os pontinhos que estão envolvidos, né, cara? Tem que ser o x2 e o x0, né? Olha aí. Então tem que ser esses 2 pontos aqui, ó. Certo? Por quê, né? Você vai fazer a diferença entre esse e esse e vai fazer com os extremos. Olha lá que bonitinho, né? Aí dá é quase um jeito de medir uma segunda derivada aí, certo? Para estes pontos. Então é sempre, né, de baixo para cima. É esse menos esse sobre esse menos esse, que é nos extremos. É como se formasse uma pirâmide, certo? Sempre esse desenho assim, né? Que a gente vai botar. Eu vou fazer de conta que eu vou fazer certo isso aqui, vai. É como se fosse fazer uma pirâmidezinha sempre entre esses 2 pontos, beleza? Então, nós vamos fazer no próximo vídeo um exemplinho aí para ficar mais suave. Tranquilo? Então a gente vai tentar implementar essa tabela aqui toda, fazendo essa bagunça aqui e ver se vai dar essa resposta. Depois a gente confere com o livro. Belezura? Tranquilidade? Então tá bom. Próximo vídeo, resolver um exemplo.